Olá, galera! Vocês não estão em Silent Hill, não se preocupe com cabeça de pirâmide. É só a capa do meu celular que tá no arregaço. Só pedrada, tá ligado? E então, hoje vamos falar do tema desse vídeo. Só pra te falar, meu nome é Riquelme. Meu nome é Riquelme e ontem eu fiz a prova do Enem, do segundo dia, que é a prova de exatas e ciências humanas. Não, ciências humanas foi o primeiro. Foi a prova de exatas, matemática, física, química, as coisalhadas e biologia. E as coisas, que foi ontem. Vamos te dizer, eu não sou o melhor em matemática, eu não sou um gênio em matemática, se vocês conseguem perceber. Eu acho que com esse óculos, com essa cara de nerd maluco, eu acho que não dá pra perceber que eu sou péssimo em matemática, tá ligado? Mas mesmo assim, sabe, eu vou falar como que foi lá. Foi legal, foi legal. Eu cheguei lá, eu falei que eu ia fazer a prova, que eu ia pedir o auxílio, que eu já fiz a prova no primeiro dia, eu fiz toda a explicação, eles me levaram na sala. E a única coisa diferente que aconteceu, diferente do primeiro dia, é que os auxiliares, o escriba e o leitor não eram as mesmas pessoas, porque o do primeiro dia era dois jovens. Eram dois jovens que escreveram e leram para mim, e escreveram a minha redação. Mas é claro, eu falei a redação e eles escreveram o que eu tava falando. E não tipo, eles escreveram para mim, eu tava, tô descansando, só na vibe. Nem tá no papo, tá ligado, meu irmão? Não tava assim não, pô. Eu tava falando, cara, qual é o problema no velho? Imundiça! Eu não sou velho. Eu só gosto de Charlie Brown Jr. e de Ray Charles. Mas, recapitulando, eu fui lá e não eram as mesmas pessoas. Eram duas mulheres. Eles eram duas mulheres e tinham também uma outra mulher que ficava sempre na mesa, que eu não sei qual era a função dela, eu me esqueci. Só sei que é um doce de pessoa, nós conversamos muito bem. Eu cheguei lá, comecei a conversar, comecei a fazer o papo carismático, começamos a se entrosar, comecei a falar da minha vida, papapá, comecei a falar que viajei para Argentina, que eu falo espanhol, castelhano. Falei com uma pessoa, uma das leitoras falava espanhol castelhano também. Nossa, foi divertido. Eu até, tipo, meio assim, tinha uma das leitoras, uma delas tinha dor nas costas e outra tinha dor na mão. E se vocês não sabem, desde criança, desde os meus 5 anos de idade, eu sempre fui bom em fazer massagem. Porque a minha mãe, eu falei que eu queria fazer massagem no pé dela. Aí ela me mostrou um vídeo no YouTube que eu e ela vimos e eu aprendi no vídeo no YouTube como fazer massagem no pé. Mas aí depois melhorou e eu comecei a fazer massagem nas costas, depois na mão. Aí fez o seguinte, eu fiz massagem na mão dela, de uma delas, e uma delas falou que é muito bom, que eu sou muito bom em fazer massagem. Aí eu fiz massagem na costa da outra e falou que eu era muito bom, que até, tipo, melhorou um pouco a tensão, que até, tipo, exatamente melhorou. Ou ela, tipo, curou um pouco. Eu não sei qual é o significado. Mas eu fiz isso. E elas até falam o seguinte: olha, você já sabe o que você quer fazer? Eu falei, não sei de nada, sei que nada sei, Sócrates que disse, não é? É. Aí elas falam o seguinte, que tal você, tipo, cursar massoterapia? Aí eu falei, massoterapia? O que é isso? O que é isso, rapaz? Massoterapia? Aí eu não entendo. Porque aí elas falam assim, massoterapia, e, e também, porque nós estávamos falando sobre o que eu queria fazer, o que eu queria cursar mais. Vamos continuar. Aí ela falou assim, massoterapia é como se fosse sabe, é como se fosse terapia. Qual é o nome daquele negócio que eu queria?
de terapia. É como se fosse tipo terapia tipo física, mas voltada mais para massagem e essas coisas. Então elas falaram, você podia fazer umas terapia, pensa nisso, porque você é bom. Não, isso é muito bom. E eu pensei, eu acho que talvez eu deva fazer, sabe? Só sei que a nota não vai ser bom, não. Tá ligado? Porque, cara, eu comecei, aí já começou uma questão. Tava tranquilo, tinha algumas de biologia, algumas que eu tinha que pensar e outras que eu não tinha conhecimento científico na hora, tipo biologia, química, eu tinha, era mais ou menos biologia e química, mas o resto, física, matemática, nossa, foi tenebroso, meu irmão do céu. Oxe, Senhor do céu, foi tenebroso demais, cara. Ai, rapaz, foi tenebroso. Aí, cara, você tinha que até que ver, pô. Tinha uma questão onde que eu tinha que saber, calcular a velocidade de um avião vindo para a esquerda, com um vento batendo. Como vou fazer isso, meu irmão? Eu vou pegar o avião e vou fazer isso e vou ver, tá forte o vento. Tá ligado, tá forte o vento até. Mas, pô, foi muito difícil. Eu tive que pensar muito. Eu usei muito meu tempo. Eu não sei se, tipo, eu fui até o final, até os últimos tempos, mas eu tentei. E o mais engraçado é que, já que eu não sabia matemática, eu não sabia nada, não tinha nenhum conhecimento de nada, eu fiz o seguinte. Eu falei o seguinte, coloca A, B, C, D, E. Tipo, questão 20, questão 1, A. Questão 2B. Aí depois fazia isso. Aí, cara, no gabarito ficava uma beleza, cara, porque ficava tipo uma escadinha, papapá, papapá. Aí, tipo, ficava assim, depois que pegava o E, ficava um D. Aí depois D, B, D, C, B, A, cara, ficava uma coisa bonitinha, uma palhaçada que eu queria até fazer, porque eu não sou bom em matemática, eu não vou conseguir um resultado bom. Mas eu fui lá corajosamente, eu tava com minha cabeça com uma batata, eu tava fritando o cérebro, eu tava pensando sobre a minha vida, o que que eu tô fazendo, no, qual é? O que eu tô fazendo, meu irmão? Pô, tinha umas lance muito sinistro, cara, lá na prova. Pô, eu até posso mostrar pra vocês, cara. Porque depois da prova, depois que eu fiz tudo, coloquei tudo no gabarito, o que que aconteceu? Eu tentei, tipo, conversar, sabe? Socializar com eles, com a garotada. Aí eu socializei com um grupo de 3 pessoas que tava falando sobre umas questões matemáticas e eu só tava escutando eles falando assim, eu acertei naquela B3, na B2, sei lá, eu acertei. O cálculo era simples, cara. Quem não acertou era burro. Eu tava falando, é o quê, meu irmão? Qual é o quê, meu irmão? Não tô entendendo. Tá ligado? Eu tava que nem, tipo, tava que nem um macaco, meu irmão. Tava, pô, eu não tô entendendo nada. Os caras estavam falando, cálculo de tal, tinha que usar o consciente do matente. Pô, era uma cor completa, cara. Eu não entendi nada. Tá ligado? Eu não entendi nada. Nada. Aí os caras falavam, você tinha que usar tangente divergente, sei lá, meu irmão, tá ligado? Eu não sei de nada. Pô, deixa eu mostrar aqui a questão. Deixa eu ver aqui. Pô, tinha um monte de questão. Aí um monte de questão que eu não entendo. Aí os caras falam, faz esse cálculo aqui. Como que eu vou saber se o cálculo? Eu não estudei nada, mas eu sou muito ruim nisso. Eu acho que eu tenho certeza que eu errei muita questão aqui. Mas deixa eu mostrar aqui as questões. Eu acho que eu errei muita questão aqui. Muita questão e eu não entendi nada. Mas nada de nada de nada. E é impossível isso. Deixa eu ver aqui. Peraí.
Cara, tinha um negócio de um copo. Um copo, meu irmão. Aí ele falou, aí mostrou esse copo. Ó, aqui, essa questão aqui, essa bendita questão. O cara falou o seguinte pra mim: isso era outra parada, isso era negócio, era só você ver esse número, tricar nesse número, fazer mais que a resultado era A, que o resultado era A. E meu irmão, eu olhei pra ele e falei: o quê? Aí ele falou: eu usei só a lógica. Aí eu falei: ah, tá ligado, só a lógica, não é? Tá ligado, só a lógica, só um computador da NASA, treinado, não é? Só a lógica, meu menino, nossa. Aí eu falei: pô, eu peguei aqui porque, sei lá, eu não sei. Deixa eu ver se é a questão. Ah, era a questão que eu tava fazendo aquela escalinha bonitinha pra fazer o gabarito. Agora eu entendi o porquê eu coloquei D. Agora eu entendi nessa. E até tinha uma questão que eu gostei, que é essa questão dos jogos, cara, que eu me lembro que eu já vi isso em algum lugar, que é sobre movimentação e sobre detecção, que é sobre detecção dos personagens, que tinha 2 heróis, 2 vilões, e eles tinham uma detecção e você tinha que fazer um movimento exatamente para eles não te detectarem, não atacarem você. Mas mesmo assim, eu mesmo sendo gamer e eu sabendo de um pouco disso, eu não entendi o cálculo. Porque tinha aqui o herói, que é o S, o herói que é o S, o V e o T que é o vilão. Pera aí, o S, o U é o herói, o V e o T é o vilão. Aí eu entendi que isso é uma coordenada. O vilão, ele tinha 8 a 6. Isso 8 a 6 seria tipo exatamente 8 brocos e 6 de largura de detecção? Ou de andar, ou 8 de detecção, ou 6 de andar. Aí eu não entendi. Aí o que eu coloquei? Eu coloquei E. Coloquei. Coloquei essa parada aqui que é. Eu acho que é y igual a 3x menos 16. Cara, isso é negócio de programador. Eu acho que quem programa game vai acertar isso bonito. Vai acertar isso bonito quem programa game. Quem programa um joguinho final de semana vai acertar isso direito, porque mesmo eu jogando bem eu não entendo. Eu só sei que eu sei que isso é alguma coisa, mas eu não sei como funciona essa coisa. E, pô, tinha um monte de coisa também. Também uma questão que eu gostei foi do baiacu, porque falava, como que você prepara um baiacu? É só você não estourar os órgãos do baiacu o bolsão de veneno não arregaça com você no final de semana, entendeu? E é isso. Isso. Mas, sinceramente, foi difícil demais. Foi mais difícil pra mim, que sou péssimo em matemática, completamente desprovido de inteligência intelectual, matemática, somática. É eu, tá ligado? E é isso, mas eu, sinceramente, eu tô muito orgulhoso de mim mesmo, porque eu enfrentei o Enem, a vez de fugir. Porque se vocês não sabem, eu fugi do Enem um dia. Eu fugi do Enem um dia e fiquei 1 ano na Argentina. É coisa chique. E fiquei 1 ano na Argentina e consegui exatamente enfrentar o Enem de cara e saber que é difícil. Você tem que estudar e se esforçar para conseguir resolver as coisas e conseguir tirar uma boa nota. Mas mesmo eu com certeza não ter me saído muito bem, eu mesmo assim tenho eu, eu mesmo assim tenho muito alívio e também muito orgulho. Acho que eu tô repetindo muito isso. Mas vocês não entendem nem exatamente o ponto do meu ponto. Orgulho? Você já sabe. Tá bom, então é isso. Eu acho que esse vídeo não tá muito bom. Tô forçando muito na comédia, tá ligado? É que esse vídeo não tá bom, mas o que importa? Ninguém vai ver esse vídeo. Não sou o Mr. Beast. Não sou o Mr. Beast da vida, pô. Eu sou mais o Harry Potter.
Sei lá, meu irmão, eu acho que eu nem vai gravar o vídeo, então é isso. Galera, só vou dizer o seguinte, galera, tenha orgulho de ter batalhado naquela mesa, naquelas horas e ter saído com a sua prova feita. Ter orgulho de você ter encarado o medo, de você falar, mas assim, eu fiz o meu melhor. Menos eu. Mas tem orgulho de si mesmo e não fica preocupado. Não fica preocupado, cara. Sabe de uma coisa? O fracassado, aquele que fracassa na vida, é aquele que não tenta. É aquele que em todas as ocasiões desiste e nunca avança. Por quê? Pedra dura, água abate até que fura. Não sei o significado, mas você tentar até você conseguir furar uma pedra. Entendeu? Bate na pedra até você furar a pedra. E não desiste. Porque pode se passar anos e anos e anos, mas aquela pedra vai ser furada. Daí você vai conseguir. Porque você persistiu. Você não desistiu. E é isso. Então é isso, galera. O vídeo tá muito longo. E ninguém vai ver esse vídeo tão longo assim. Então, que Deus abençoe vocês. Que tudo dê certo na vida de vocês, tá ligado, meu irmão? Naquele jeito. E vai. Aí. E tchau. Opa, língua errada.